São Benedito, a sua casa cheira. São Benedito, a sua casa cheira. Interessante, né? As funções dos chakras, a aura e a energia do corpo humano. O Alan, eu falo Alan porque tem um Alan nosso aqui. Pode ser Alan também, pode ser. Ele é profissional, trabalha com acupuntura, né? No final tem o cartãozinho dele ali, vai fazer, divulgar o trabalho dele. E eu acho que a palestra dele vai ser muito produtiva, muito útil para todos nós, né? Tá bom, gente? Fiquem à vontade. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós estamos dentro de um terreno de Umbanda. Núcleo Mata Verde é uma casa de Umbanda, né? E nós procuramos sempre fazer aqui palestras. Então, divulgamos um site no Núcleo Mata Verde, www.mataverde.org, e pelo menos uma vez por mês fazemos. E fazemos cursos também, de mediunidade, né, de Umbanda, normalmente sábado à tarde. Então, aqueles que tiverem interesse, é só procurarem as informações lá no site. Quero aproveitar também para fazer a nossa propaganda. Nós estamos com uma festa beneficente, agora em novembro. Vamos fazer uma noite italiana, né? E vai ter no salão de festa da loja maçônica 15 de novembro, aqui em Santos, através da Conselheira. Não iremos vender convite no dia lá, né? Então quem tiver interesse, quiser participar, vai ser uma noite muito gostosa, já fizemos outros eventos lá, né? É só procurar o pessoal da casa que nós temos os convites aí, tá bom, gente? E quero agradecer a presença de todos aqui, tá bom? Mãe Graça, Mãe Kelly, os demais irmãos que estão aqui também, todos que estão hoje aqui presentes nessa casa. Que Pai Oxalá abençoe a todos, né? E vamos agora passar a palavra para o Alan, né? Que a noite é dele hoje. Imagina, Um abraço para todos. Obrigado, boa noite a todos. A noite é nossa, né? Não só minha. É um prazer estar aqui partilhando com vocês essas palavras, batendo um papo sobre energia. Eu peço desculpas à minha voz, às vezes vou ter que interromper um pouquinho, vou ter que falar um pouco devagar. Eu dei uma sequência de aulas aí bastante intensa nos últimos dias e acabei pegando uma faringite ou alguma coisa parecida. Já tentei equilibrar os chakras, né? Tá a caminho, vai melhorar. Já estou bem melhor do que eu estava. Eu trabalho clinicamente com naturologia, com fisioterapia. O meu enfoque é em anatomia energética, principalmente em psicossomática. As doenças que o nosso corpo somatiza através das emoções, né? Então, na nossa abordagem, nós iremos falar bastante sobre essas questões psicossomáticas, essas questões de como a energia que permeia todo o universo também permeia o nosso corpo, né? E qual é a relação dessa energia com as nossas emoções, com o nosso corpo físico, né? Então nós vamos trabalhar e decorrer essa palestra em relação a essas energias e vamos falar bastante sobre isso. A abordagem que eu faço clinicamente é com a acupuntura, né? Ou melhor, com a medicina tradicional chinesa, não somente com a inserção das agulhas, né? Então o pessoal fala, eu nunca vou no consultório desse cara, morro de medo de agulha, né? Não suporto agulha. Não é necessariamente a agulha que vai melhorar, mas sim o estímulo do ponto, e isso pode ser feito com laser, com o dedo, com um palito, enfim, né? É muito comum hoje em dia, eu acredito que até quem não tem sintonia ou quem não trabalha na área, creio que todos aqui já ouviram falar sobre chakras, sobre aura, sobre energia, ou pelo menos já conseguiu sentir de alguma forma a manifestação dessa energia, né, no nosso corpo ou no dia a dia, né? Então, é muito comum hoje em dia nós observarmos filmes, desenho infantil. Antigamente não se falava muito sobre energia. Hoje em dia, desenho infantil, quase todos falam de energia, né? Antes era mais na base da porrada, os desenhos, principalmente desenho japonês. Agora já não briga tanto, manda energia para lá, energia para cá, né? No nosso dia a dia, nós estamos permeados de energia, né? Não somente uma energia astral, anímica, mas uma energia física, né? Então, essa palestra só pode ser feita agora à noite, graças à energia elétrica,
né? A comunicação é feita hoje graças a uma forma de vibração energética que é a frequência das ondas do celular, ondas de rádio, ondas de TV, né? E o nosso corpo, embora os nossos olhos físicos não consigam enxergar essa energia, nós estamos constantemente permeados por ela, né? Então, há estudos, inclusive, de que muito tempo próximo a um aparelho eletrônico pode desencadear algumas alterações psíquicas ou alterações físicas, né? Então, é por isso que existe até uma área da ciência dedicada a isso, pessoas que trabalham com a radiestesia, né? Então, quem lida com radiestesia sabe focos de emanação de energia negativa ou energia distoante que interfere no nosso corpo físico, né? Então, para a gente falar de energia, nós temos que entender, vou até citar aqui uma frase de Nikola Tesla, que foi um grande inventor, né? Então, ele colocou o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Quando nós falamos em energia, nós não estamos mencionando apenas uma vibração, energia elétrica, energia dos nossos corpos, mas simplesmente a questão da vibração e da frequência. Isso também funciona. Como que eu posso dizer isso? Em termos práticos, você pensa naquela pessoa e de repente recebe a ligação dela. E aí você fala para a pessoa: olha, não morre mais, né? Estávamos falando de você. Significa que você está na mesma frequência que ela, né? Ou então você está passando na rua e a pessoa, você olha a pessoa, dá tchau para a pessoa e a pessoa passa reto, né? E aí você fala: puxa, a pessoa não me viu. Então nós temos três opções: ou ela é metida, ou ela é míope, ou ela está numa frequência vibratória completamente diferente. E é muito comum isso. Dependendo da nossa atividade mental, dependendo daquilo que a gente se liga mentalmente, nós acessamos uma frequência energética e atraímos para o nosso campo físico, né, tudo aquilo que está na nossa frequência. Prova disso: eu cismei que eu vou ser assaltado, então eu não posso, né, ser assaltado. Então eu tranco o meu carro, fecho lá o celular com código, com isso, com aquilo, tal. A probabilidade de eu ser assaltado é muito maior do que aquela pessoa que não é desligada, mas aquela pessoa que está numa outra frequência, né? Então é muito comum isso. Olha, eu vou passar por uma rua, eu sei que é uma rua perigosa, eu não vou bobear, mas eu vou me apegar a Deus, vou me apegar às minhas crenças, eu vou estar em outro plano mental. Então, quando eu me elevo à frequência, eu consigo atingir outras essências, eu consigo atingir outras inteligências. Então, essa palestra, a gente vai comentar um pouquinho sobre como fazer isso, né? Essas pessoas, ou nós, que estão nessa vibração ruim, ou melhor, numa vibração mais de doença, de violência, de essa política, que o pessoal só fica brigando por conta de política, né? É função nossa estabilizar essa energia para uma coisa maior. O planeta está passando por uma fase muito importante, o planeta está passando por uma fase de transformação e todos nós somos de alguma forma responsável por essas mudanças, né? Então, é importante estarmos conscientes de tudo o que acontece, nos conectarmos a uma vibração, a uma frequência mais alta e a partir desta frequência nós entrarmos com a ajuda para o meu próximo. E quando eu falo ajuda para o meu próximo, não é um próximo tão distante assim, é quem está perto, né? Então a gente olha, né? Até mesmo as nossas, a nossa própria vigilância é muito importante, né, para alinhar essa frequência vibratória num plano mais superior. Por exemplo, olha, eu tomo partido de um determinado lado,
E aí quando eu noto o outro lado fazendo propaganda política, eu vou lá e fico com raiva dele, eu ataco ele, eu acabo entrando nessa frequência vibratória. Isso não ajuda ninguém. Isso não vai ajudar nem a pessoa, nem a sua ideia, ou melhor, no máximo você só vai estar massageando o teu ego, né? Então é importante o seguinte: o que eu posso fazer para melhorar? Mas eu tomo partido de um lado. Ótimo, toma partido de um lado. Entra e se conecta com uma coisa maior. Vamos falar de uma outra coisa: a síndrome de cidade alerta. Nós vamos encontrar um monte de gente por aí com a tal da síndrome de cidade alerta. Como que é essa síndrome? Você chega para a pessoa e fala: oi, tudo bem? Tá mal. Tá tudo péssimo. Teve um assassinato ali, chutaram o cachorro não sei aonde lá, tacaram pedra não sei o que lá. A pessoa só vibra nisso, né? E isso quando não se encontram num bate-papo duas pessoas com a mesma vibração, com essa mesma frequência. E aí começa a falar de doença. Aí começa: nossa, que eu tô com unha encravada. Não, mas a minha unha encravada tem isso, mais o meu bico de papagaio, não sei o que. E aí começa essa vibração negativa, né? É função da gente identificar e cortar isso daí, né? É mais saudável para a gente, é mais saudável para a pessoa e para todo o planeta, né? Eu sei que isso é muito difícil, né? Sair de um plano de vibração, mudar a nossa frequência, né? É muito difícil, requer treino, mas só no começo, né? E eu não vou falar para vocês que é uma questão de olha, o Alan que trabalha com acupuntura, o Alan que fala sobre o tema, ele é um cara que já se libertou disso. Pelo contrário, muito pelo contrário, né? Nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. Essas vibrações, elas pegam a gente o tempo todo. Nós temos que doutrinar a nossa consciência, doutrinar a nossa mente, para que identificar esses padrões de vibração que a gente entra o tempo todo, né? Para poder fazer um recorte. E aí você fala: pô, então parece fácil, vou me apegar, não vou mais discutir política na internet, não vou ver Cidade Alerta, não vou fazer mais nada. Aí aparece uma barata no chão da sua sala. E aí, se você não voar no teto, você vai ter que enfrentá-la. Tá sozinha, não tem ninguém, descalça, né? Não tem nenhuma vassoura perto. E aí, o que você vai fazer, né? Então, tem até um ditado que fala isso, né? Todo mundo é macho até a barata abrir as asas, né? Aí, meu Deus, aí o negócio começa a ficar complicado. O que a gente tem que fazer? Claro, combater a barata, né? Mas a gente não pode entrar naquela energia do desespero. Meu Deus, uma barata. Aí o medo, né, o pavor todo se transforma em raiva. Aí pega a barata e dá uma porrada, uma sapatada na barata com a força de matar um leão, né? E ainda xinga tudo, barata, né? Isso, xinga tudo. A única que não é prejudicada nessa história toda é a barata, né? Você mata a barata morreu, acabou, pronto, foi pro céu, entrou num outro plano, tá tudo certo, né? Mas essa raiva que você empregou para matar a barata, isso vai reverberar um bom tempo. Dizem, dentro da psicossomática, estuda o seguinte, que uma crise de raiva equivale a 8 horas de trabalhos braçais. Então, se você tem hoje uma crise de raiva, né, o seu corpo, ele vai corresponder, vai sentir os efeitos de 8 horas de trabalho braçal, né? Então, já que é para sentir raiva, levanta o muro, né? Vai pegar saco, faz alguma coisa, né? Mas assim, tenta controlar isso. Parece fácil, não é fácil, né? Parece fácil, mas não é. Bom, um poeta sufi que eu admiro muito, chamado Rumi, ele cita a seguinte frase: não se sinta só, o universo inteiro está dentro de você. Essa é uma frase que os chineses já conheciam há milênios, né? Que eles associam isso com o macrocosmo e o microcosmo. Tudo que está fora também está dentro.
o que está no alto está embaixo, o que sai de mim entra em mim também. Então, essas imagens, elas refletem aqui, né? Então, quem está lá no fundo não consegue ler? Essas duas primeiras imagens, a primeira aqui da esquerda, né, para vocês, uma célula cerebral, e aqui o universo, uma foto de uma galáxia. O nascimento de uma célula, né, a divisão celular, e a morte de uma estrela. O olho humano e uma nebulosa, uma nébula, né? Então, há muita semelhança, né? Quem estuda metafísica, quem se dedica a trabalhar com isso, eles falam que todo espiral, toda forma espiral é a assinatura de Deus no universo. Então, o espiral é como se, é como se Deus tivesse criado e deixado ali a sua assinatura. Então nós podemos olhar desde grandes galáxias, né, formando em espiral. As árvores, elas crescem em espiral. O planeta Terra, embora ele esteja girando, ele está dentro de uma galáxia que segue um espiral. Isso no macrocosmo. E o microcosmo, como que funciona? O nosso DNA. Como que funciona? Não é uma hélice, a dupla hélice do DNA não é em formato de espiral? Tudo o que acontece no macrocosmo está dentro do microcosmo também. Tem um ditado no Japão que fala o seguinte: aquele para quem eu olho sou eu também. Isso eu sempre comento nos meus cursos, né? Quando eu estou dando um curso de Reiki ou um curso lá de medicina tradicional chinesa, eu sempre falo isso. Gente, coloca isso na cabeça: aquele para quem eu olho sou eu também. E aí você fala o seguinte: tudo bem, então aquele para quem eu olho sou eu também. Então a gente pega lá pessoas admiráveis, né? É uma delícia falar: nossa, aquele para quem eu olho sou eu também. Einstein, né? Aquele para quem eu olho sou eu também. Agora fala uma frase dessa para piriguete. Você olha aquela piriguete, aquela para quem eu olho sou eu também. Mas nem a pau. Aquela pessoa que você tem alguma diferença, né? Olha, tem uma diferença com aquela pessoa, não gosto daquela pessoa, né? Aí tem o termo, diz: o meu santo não bate com dele, por isso que eu não vou com a cara. Aquele para quem eu olho sou eu também. A dura realidade. A probabilidade daquela pessoa que eu não gosto trazer muito daquilo que eu nego é altíssimo. O próprio Rumi falava justamente isso, de que as pessoas que eu não gosto são os nossos, né, as pessoas que eu não gosto, tem uma diferença, que eu não vou com a cara, são os nossos maiores professores, né? São aquelas que nos trazem o crescimento, né? É claro que é meio difícil entender isso, né? Fala: puxa vida, como que eu vou, né, ter uma diferença com ela? Eu não gosto, essa pessoa, não vou com a cara dela, ela não vai com a minha cara, a gente briga direto, a gente não se dá bem. Mas a probabilidade de você ter os mesmos defeitos que ela é altíssima. E aí de repente você pode estar se pensando: não, mas a fulana é preguiçoso, é invejoso, né? Aquela pessoa é presa a valores que eu não tenho, que eu não carrego em mim. Carrega. Talvez você negue isso, né? Por isso que cria esse bloqueio energético, né? Então já sei, eu tenho que me defender energeticamente do fulano de tal, ou de tal energia, ou num ambiente. Eu li na internet, coloca lá no Google, né, proteção energética. A pessoa que coloca proteção energética e seguir tudo que o Google fala, vai andar pela rua parecendo uma árvore de Natal, né? Porque pendura figa, bracelete disso, bracelete daquilo, pedrinha daquilo, negócio na orelha, não sei o que, não sei. É tanta coisa que o cara parece uma árvore de Natal. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha energia, né? Como que eu posso trabalhar a minha energia? Primeiro passo é entender o que é a sua energia. Como que essa energia trabalha? Como que essa energia flui no seu corpo? Isso é fundamental. O conhecimento dessa anatomia energética, o conhecimento de corpos vibracionais, de campos vibracionais que tem no seu corpo, é fundamental para isso.
Você consegue encontrar isso em vários locais, em várias literaturas, na própria internet você acha isso. Então eu estimulo a todos a estudarem isso daí, tá? O primeiro passo para nós aprendermos o que é energia, como que isso se manifesta, é conhecer um conceito chamado aura, né? Então, é o seguinte, fala o seguinte, olha, tudo que se manifesta no plano físico, desde uma pedra, uma planta, até os animais e o homem, possuem também uma manifestação de energia, mais sutil, que pode ser chamada de campo energético. Ou seja, tudo que tem vida tem aura. Tudo que tem vida emana energia. Se o macrocosmo é um reflexo, também está no microcosmo, toda energia contida no universo está contida aqui também. É a energia que forma a parede, a energia que forma o tecido, que forma a matéria. O que faz a diferença entre o mais sutil e o mais denso é a forma de vibração. Então, quanto mais forte, mais densa a vibração, mais sólido é o objeto. Quanto mais sutil essa vibração, né, mais invisível, mais anímico esse objeto se transforma. Então, nós podemos entender isso da seguinte forma: quando eu vou fazer algum trabalho energético, por isso que nós utilizamos muitas vezes os cristais, né? Então, olha, você vai lá no terapeuta, o terapeuta fala, olha, vamos fazer o seguinte, usa um cristal X, utiliza uma ametista, um quartzo rosa, né? Usa um pingentinho de turmalina negra. Para que servem esses cristais? Cada um desses cristais, ele tem uma frequência que entra em vibração com outra. E aí, essa frequência faz com que energias positivas ou negativas, elas sejam mais atraídas ou eliminadas desse seu campo vibracional. Eu só quero fazer uma pausa aqui, entendeu? Para explicar uma coisa, que quando eu menciono em positivo e negativo, vamos pensar em questão de polaridade, né? Como se fosse uma pilha, né? O termo, quando a gente trabalha com energia, né? Nós falamos de energia positiva ou energia negativa, nós não estamos falando de bem ou mal. Às vezes o excesso de energia negativa ou o excesso de energia positiva é tão prejudicial quanto o excesso ou a falta. O importante aqui é o equilíbrio. Nós temos que, nessa linha de raciocínio, nós temos que buscar a homeostase, nós temos que buscar o equilíbrio. Quanto mais eu nutro o meu corpo com energia positiva, olha, então eu vou usar energia positiva para isso, energia positiva para aquilo, pronto, carreguei. Aí eu saio dando choque em todo mundo, vou pegar na porta do carro, dar aquele choque da energia estática, todo mundo acredita que já sentiu isso, né? Aí, até encostando em alguém já sente choque, né? Então aí o pessoal fala, olha, faz o seguinte, na hora do banho pisa no sal grosso, vai andar descalço na praia, pisa no jardim descalço, anda um pouquinho descalço para mandar essa energia embora, energia negativa. Na verdade ela não é uma energia negativa, ela é uma energia positiva. É uma questão de polaridade. Então, não existe em energia o conceito de bem ou mal. Nós temos que olhar a energia de maneira amoral. Não é com moralismo e nem com imoralismo, mas de maneira amoral. Porque a polaridade da energia se dá como uma pilha, né? Então, nós temos que sempre observar essa questão. Ao trabalhar com isso, então eu não sei como vocês vão receber isso, mas nessa linha de raciocínio que eu venho seguindo, nessa linha de raciocínio que eu venho estudando, então nós trabalhamos da seguinte forma, de que a nossa energia, ela é nutrida e ela permanece como se fosse um aglomerado aqui no nosso corpo, né? Então é como se nesse momento todos nós aqui fôssemos pequenas galáxias. Então eu tenho aqui um aglomerado de energia.
E aí, à medida que eu nutro determinados pensamentos, determinadas emoções, à medida que eu vou comendo besteira, ouvindo besteira, essa minha energia acaba se dispersando. Aí você começa lá, tá ficando doente. Aí você fala, não, calma, vou cuidar do meu corpo. Então começa a ler umas coisas mais bacanas, né? Uma literatura melhor, se alimenta direitinho, no horário certinho, vai fazer exercício físico, dorme direito e tal, e aí você recupera a saúde. Aí recupera a saúde e começa rock and roll, McDonald's, né? Anitta, né? Começa funk, não sei o que lá, né? Vai lá não sei o que, universitário, né? Aí a energia já começa a ficar meio zoada, já começa a dispersar, já começa a sair. Aí você, não, calma, vou meditar de novo. Aí começa a meditar, e aí a energia volta de novo, até uma hora que chega um determinado momento que essa energia vai embora, essa energia se perde, se dissolve e retorna ao todo, né? Então é importante para a nossa consciência mantermos essa homeostase. Se afinal nós somos energia, e essa energia que nós somos, ela é palpável e não palpável, nesse momento ela migra constantemente ao redor de todos. Então, a minha aura, o meu campo vibracional, né, nesse momento ele sai do meu corpo e atinge a aura de outras pessoas também. E essas pessoas que estão do seu lado também têm essa troca energética. Então esse negócio de falar o seguinte, então vou usar aqui uma figa, vou usar um galho de arruda, um cristal para me proteger da urucubaca daquela pessoa, né? Você não está se protegendo. Você pode até filtrar a energia, mas se protegendo não, porque a energia ela flui o tempo todo. E você fala, então eu estou ferrado, estou perdido? Como que eu vou fazer então para me proteger? Se você adquirir a consciência de que a nossa energia ela migra o tempo todo e eu recebo energia o tempo todo, né, só fica o que está comigo, o que for da minha história. E não adianta eu querer passar toda a minha negatividade para o outro, receber a negatividade para o outro, só fica comigo o que for da minha história. Salvo algumas exceções, onde existe um vampirismo, onde existe uma questão consciente de retirada de energia. Mas do contrário, né, isso ainda com a sua permissão, isso se você for conivente com isso, né? Às vezes de maneira inconsciente nós somos coniventes, mas essa energia ela se esvai. Bom, então assim, precisamos cuidar da nossa aura. Todos nós aqui temos um campo vibracional. E à medida que o teu campo vibracional se expande, né, ele fica mais colorido. À medida que a tua saúde se preserva, ela fica mais firme. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí são de pessoas, né, em diversas ocasiões. Pessoas espiritualizadas, pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas em diversas condições. Na verdade, aqui são pessoas saudáveis, em diversas práticas de meditação, de cura. Então, se vocês observarem, olha só, elas são tomadas por um feixe de luz colorida. Isso todos nós temos, né, com habilidade, com prática, né, existem exercícios onde nós fazemos para poder enxergar a aura e nós conseguimos enxergar isso daqui, né? Algumas pessoas mais sensíveis conseguem enxergar com mais detalhes, outras pessoas menos sensíveis conseguem enxergar pelo menos um feixe de luz. Esse exercício eu gostaria até de propor para vocês, né? Então, coloca, por exemplo, uma pessoa contra uma parede, né? E observa essa pessoa numa luz um pouco mais fraca, e você consegue observar que ao redor dessa pessoa cria-se um pequeno halo de energia. Isso todos nós conseguimos fazer. Com prática, esse halo de energia aumenta, diminui, vocês conseguem sentir diferenças energéticas, algumas variações desse halo energético. E isso é feito
no corpo físico, numa planta, numa vela. O exercício principal para principiantes, quem nunca viu aura, o melhor exercício é para olhar uma vela. Então, acenda uma vela, deixa ela parada contra uma superfície lisa, né? Diminui a luz e começa a observar em volta dela esse halo de energia que ela emana. No corpo físico, a mesma coisa. Quanto mais harmonia eu tenho, quanto mais saúde eu tenho, mais colorida e harmônica fica a minha aura. O contrário acontece também. Então, muitas vezes na doença, muitas vezes em maus hábitos, muitas vezes pensando besteira, você cria uma margem, você cria pequenos buracos. Se vocês observarem aqui, ó, depois eu até mostro para vocês, ó, que essa aura é uma aura não uniforme. Então ela já começa a ter, ó, pequenas variações aqui. Tem uma máquina que tira esse tipo de foto, chamado foto Kirlian, né? Então é uma máquina que consegue tirar foto. Algumas mais avançadas que tiram fotos do corpo da pessoa, e algumas só do dedo, né? Então tira a foto do dedo e aí consegue fazer a avaliação, né, dessa aura. Bom, uma aura de uma criança é sempre muito mais colorida, né? Uma aura de uma pessoa recebendo um passe, uma sessão de reiki, ou seja, uma técnica de imposição das mãos. Se vocês observarem, eu sei que talvez lá do fundo não dê para ver, mas tem uma pessoa atrás dessa daqui, né? Então ela está recebendo energia, então ela fica sempre inundada por essa luz verde, né? Então são exercícios que são feitos. E pessoas, né, com muita sintonia, que começam a ter parece que tem uma única aura. Bom, uma pessoa comum, como nós, a nossa aura, ela tem uma variação de 1 metro a 2 metros. Né? Uma pessoa que pratica meditação, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que se dedica a uma religião, ela tem uma aura de cerca de 2 metros. Uma pessoa comum, ela tem uma aura um pouco mais modesta, de 1,5 metros. Alguns mestres têm uma aura um pouquinho maior. Por exemplo, Jesus Cristo, diziam que Jesus Cristo tinha uma aura de 300 quilômetros, né? Então, assim, é uma frequência vibratória muito forte, né? Tem inclusive passagens na Bíblia que falam que Jesus Cristo passava e havia demônios na beira da estrada e perguntavam para ele: pô, por que nos atormenta? Né? Sendo que Jesus só estava passando. É essa frequência vibratória que acaba mudando tudo ao redor. O macrocosmo, olhando para o mestre, eu começo a praticar em mim também. Então, se eu tenho uma aura de 2 metros, mas se eu cuidar dessa aura, se eu usar frequências vibratórias positivas e alimentar bons pensamentos, alimentar o meu corpo físico de maneira adequada, né, eu consigo mudar todo o meu redor. Né? Então, no estudo da aura, nós estudamos, além das cores, o formato dessas auras também. Né? Então, não sei se vocês conseguem observar daí os tipos de aura que nós temos. Então, você tem auras de recuo, auras chamado porco-espinho. Essa aura é muito comum em usuários de droga, né? Então, quem faz uso de substância química ilícita, né, droga de abuso, acaba criando vácuos, né, e buracos nesse campo vibracional, permitindo a entrada de energias distoantes que fazem dele uma ferramenta de uso próprio, ou enfim, né? Então, a nossa aura, ela está constantemente sujeita a essas variações, né? Então, assim, hoje, a minha aura, como que a minha aura está? Ela está uniforme, bonitinha, tá. E aí eu recebo uma notícia maravilhosa: ganhei na Mega Sena. Com certeza minha aura vai pelo menos 3 metros, né? Beleza, feliz da vida, tal. Em seguida recebo mentira, uma pegadinha, pronto, né? Minha aura já encolhe de novo.
né? Então, constantemente, de acordo com as nossas emoções, a nossa aura oscila o tempo todo, né? Então, nós temos algumas auras aqui, né, ó, de domínio mental. Então, é uma aura que ela se projeta para o próximo, a aura de gancho, que ela sempre é uma aura de pessoas muito dependentes, né, que acaba enganchando sempre no outro. Ela precisa, né, de um padrão vibratório de repetição, né? Então, a aura em gancho, quem que é a aura em gancho? Aquela pessoa que vai lá e tem um marido violento, que chega em casa bêbado e tal, e aí a família fala: não, olha, larga esse cara, um bêbado, né, não serve para você, te agride e tal, larga esse cara. Aí tá bom, ela larga o cara, né, fica sozinha, muda o visual, né, dá uma repaginada nela e vai pro forró. Aí chega no forró, conhece lá um cara lá no forró. Pronto, ai, olha, conheci um cara novo, agora mudou. O cara tem o mesmo padrão de repetição. É um cara violento, bêbado, tal, que briga, não sei o que, tal. Enfim, é mais ou menos isso. Ou então a pessoa chega e fala o seguinte: olha, não aguento mais o meu emprego, meu chefe é nazista, né? Não aguento mais, vou sair dessa porcaria de emprego. Pede a conta ou faz um outro currículo, manda o currículo e arruma um outro emprego. O que ele encontra no outro emprego? O chefe nazista. Talvez não a mesma pessoa, mas o mesmo padrão de repetição, né? Então, o nosso campo vibracional, ele fala muito pela gente, né? Quanto maior o campo, mais feliz nós somos, né? Tá lá aquela menina que não consegue arrumar um namorado, né? Puxa vida, não consigo arrumar um namorado. Aí faz lá promessa para Santo Antônio, né? Faz simpatia, não sei o que, tal. Aí consegue lá arrumar um doido, né? Pronto, tô saindo com o doido. Pronto. Quando ela arruma lá o doido, aparece mais uma meia dúzia de doidinho lá querendo sair com ela, né? Aí você fala: poxa vida, o que está acontecendo, né? Só foi arrumar um que abriu a porteira. Com emprego a mesma coisa, você manda currículo para todo mundo. O pessoal lá da Cato até está rejeitando o teu currículo já, né? Tanto que você manda currículo para todo mundo lá. E aí consegue arrumar um emprego. Naquela semana que você arruma um emprego, pronto, aparece mais umas 5, 6 empresas te chamando para trabalhar. Padrão energético, né? Isso tudo depende da nossa energia, né? Então, conhecer esses padrões, falar desses padrões é muito gostoso, é muito interessante, porque com o tempo a gente começa a compreender essas questões. E à medida que você conversa com as pessoas, você consegue já identificar alguns padrões de aura, alguns padrões de energia, né? Então, lá no consultório é muito interessante, porque a gente sempre que eu estou trabalhando, eu começo a observar a aura da pessoa. Aí você já sabe mais ou menos o padrão. Você fala: essa aura aqui é um padrão de dor. Essa pessoa está com dor. Essa pessoa está com isso. A pessoa está com aquilo. Então, tem sempre o mesmo padrão. Para nós, você fala: pô, mas eu não consigo ver nada. Não vou ver a aura. Como é que eu vou conseguir ver a aura de alguém? E para que eu vou ver a aura de alguém? Né? Você pode estar questionando. Isso é muito importante, né? Para ver o tipo de relação que você tem, o tipo de relação que você está estabelecendo com as outras pessoas, né? Tem aquela aura que é a aura do chato, né? O cara chega, parece aquele imã ao contrário, que você chega, a aura de todo mundo foge, né? Então, você identificando isso, você consegue já se, né, precaver um pouco disso. Bom, acredito que todo mundo já viu essa imagem aí, circulou fortemente nas redes sociais aí nos últimos meses, esse estudo feito. Foi um estudo feito através de uma câmera térmica, né, que filmou, né, e fotografou, registrou o corpo físico. Aí não estou falando de aura, estou falando de corpo físico, né, de acordo com as emoções que as pessoas sentiam, né? Então, isso mostra como a nossa energia mental interfere diretamente na energia física. Então, uma pessoa com vergonha, então como que funcionou
essa energia dessa pessoa com vergonha? Olha, os membros inferiores dela, bem frio, né? Então já num tom azulado, né? E aqui na face, olha, um calor bem forte. Talvez essa da vergonha, acho que todo mundo aqui já conseguiu perceber, ou pelo menos em algum momento. Em especial se você tem vergonha. Alguém fala com você, fulano de tal, me responde tal pergunta, né? Você já sente aquele calor subindo, a pessoa já fica vermelha de vergonha, né? Então, seguiu isso daí. Então, olha só, uma pessoa com depressão, ela quase não tem pontos, né, de calor. Lembrando que quanto mais azulado indicando frio e mais vermelho indica, né, o calor. Então, pessoa com medo, raiva. A raiva é impressionante, né? A raiva é quase uma explosão de sentimento. E quando a gente fala de calor, né, físico, a gente tem que pensar também no corpo físico nosso, né? Então, essas emoções, elas interferem diretamente no nosso corpo físico. Por exemplo, uma pessoa em depressão, observa que quase não tem calor no tórax. Então é uma pessoa que tem o coração frio, pulmão frio, né? Estômago frio. É muito comum pessoas em depressão, né? Ou melhor, nem vamos chegar ao extremo, tá? Uma tristeza. Você passou por um período de tristeza. Essa tristeza, ela está intimamente relacionada ao teu pulmão. É muito comum na investigação na anamnese dentro da psicossomática, perguntarmos o seguinte: olha, você tem algum período, passou por algum processo de tristeza, passou por algum processo de triste? Passei. Você vai observar a condição do pulmão dela, ela sempre tem uma questão pulmonar envolvida. Eu posso afirmar então que toda pneumonia está associada à tristeza? Sim. Posso falar que toda pedra no rim está associada ao medo? Também. Toda pedra na vesícula está associada à raiva? Também. Né? Então, dentro desses estudos, dentro dessas práticas, nós começamos a entender que emoção é uma energia que interfere diretamente no nosso corpo físico, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Bom, então é o seguinte, eu estou falando aqui de energia, que essa energia permeia todo o nosso corpo, né? Mas afinal, a gente tem que entender o seguinte, que o nosso corpo físico, né, ou melhor, quando a gente fala corpo, o limite do nosso corpo não é a pele. A fronteira do nosso corpo, ela está muito além da pele, né? Então, nós temos pelo menos 7 tipos de corpos, né? Então, além do nosso corpo físico, nós temos outros tipos de corpos mais sutis, que são mais ou menos a frequência vibratória que nós alimentamos. Então, desde o meu corpo físico, pele e osso, eu tenho em volta um outro corpo que é um pouco mais sutil, depois um pouco mais sutil, mais sutil, mais sutil. É como se nós entendermos, se você observar lá naquela meditaçãozinha que a gente falou da vela, de você observar a aura através da vela, você vê o pavio, que é o foco de mais calor, é o foco onde tem mais calor, e à medida que vai se expandindo a luz, né, você consegue observar outras tonalidades de cor. É como fazendo uma associação aos corpos físicos ali, mentais, espirituais da vela. O nosso corpo físico também. Existem trabalhos que são executados diretamente nesses intervalos, né, entre um corpo físico e outro, né? Então, muitas vezes você vai num terapeuta, né, fala: olha, eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer tomar floral, eu vou fazer cromoterapia, vou trabalhar com alguma terapia naturalista, né? Então, quem trabalha com essa área, ela não lida diretamente com o corpo físico. Muitas vezes o tratamento, ele é nesse corpo astral, nesse corpo áurico que nós temos em volta da gente. Bom,
todo mundo já ouviu falar de chakras, né? Quantos chakras nós temos? 7 principais, né? 7. Tem 7 principais. Os indianos falam isso, né? Nós temos 7 chakras principais, 44 chakras secundários e mais uns 220 mil chakras terciários, que são chamados de nadis. É como se fossem, né, cada poro da gente, como se fosse um pequeno tentáculo, né, que emana essa radiação de luz, né, que agora nós conhecemos como aura. Né? Então, basicamente, nós trabalhamos com 7 chakras principais. Né? Esses 7 chakras principais, eles se associam ao sistema endócrino. Né? Então, nós vamos entender assim. Se alguém perguntar para você, o que são chakras? Né? A gente pode afirmar com toda certeza que chakras são órgãos energéticos. Né? Então, chakras é um feixe de luz. Não necessariamente. Né? Chakra é um órgão energético que tem função de comunicar a energia do exterior para o interior. Então, da mesma forma que você tem uma fisiologia, uma anatomia física, uma fisiologia física, você também tem uma anatomia e uma fisiologia energética. Né? Então, esses chakras, esses órgãos sutis, eles fazem a comunicação do que está mais interno na gente para o exterior e captam a energia do ambiente e mandam de volta para o nosso corpo. Essa comunicação se dá de uma maneira harmônica na maioria das vezes e, em alguns casos, existe alguns distúrbios energéticos. Então, deixa eu só mostrar aqui essa imagem, ó, que ela mostra que o feto ainda, né, no ventre da mãe, ele já tem o seu sistema de chakras, né, ele já tem um sistema energético. Claro que ele está completamente dependente do pai, da mãe, dos responsáveis, né? E isso vai seguir diretamente aos responsáveis até os seus primeiros 7 anos de vida. Depois ele já começa a fazer uma comunicação com o exterior. Né? Então, esses chakras aqui, fisicamente, estão diretamente ligados ao sistema endócrino. Nós começamos a pensar da seguinte forma. Começamos a contar esses chakras de baixo para cima, esses 7 principais, né, de baixo para cima, sendo o chakra básico o primeiro chakra, né, que ele está localizado no assoalho pélvico, entre ânus e órgão genital, né, então ele tem uma abertura, ou seja, ele emana energia para fora e recebe energia de baixo para cima, né, então ele faz essa comunicação. Ele está associado aos primeiros anos de vida, ele está associado diretamente com um dos 3 princípios básicos do ser humano: comida, dinheiro e sexo. Quando uma pessoa tem um distúrbio nesse chakra, ela fica presa a comida, dinheiro e sexo. Né? Então, tem pessoas que só vivem em função disso. Provavelmente ela tem uma disfunção, né, no chakra básico. Eu até estava conversando com a minha esposa esses dias sobre uma casa que a gente conhece, umas pessoas que a gente conhece lá, que a gente chama de a casa gastronômica. Porque a casa gastronômica, porque o pessoal ali da casa vive em função de comida, né? É sempre churrasco, sempre isso, sempre aquilo, tá? E aí talvez a minha disfunção e da minha esposa seja da inveja de estar lá, né? Ou a coisa feia de ficar cuidando da vida dos outros, né? Que a gente não tem nada a ver com a vida deles. Mas é só uma curiosidade. A gente nunca olha, a gente só olha pro rabo dos outros, né? O nosso a gente deixa sempre guardadinho ali, né? Bom, chakra esplênico, né? Ou também chamado de chakra do sacro ou umbilical. Um detalhe importante. Chakra básico se associa às suprarrenais. Chakra esplênico, que é o segundo chakra, se associa às gônadas,
ovário nas mulheres, testículos nos homens, né? O chakra esplênico, ele é o chakra da sedução, né? É o chakra do envolvimento. E quando eu falo em sedução, eu não estou falando necessariamente da sedução sexual, né? Eu não estou falando daquela sedução, né, que envolve a questão sexual, mas a sedução do todo. Por exemplo, nesse momento em que eu estou falando aqui, né, para não dar sono em vocês, quer dizer, em alguns de vocês, né, que é difícil, trabalhou o dia inteiro, tem gente que já está com sono aqui. Eu já vi uns 2, 3 aí piscando já. Bom, eu envolvo todo o meu chakra esplênico, né? Você vai comprar alguma coisa. Todo vendedor, ele tem esse chakra aqui extremamente desenvolvido, né? Por conta dessa relação. E quanto mais você desenvolve esse chakra, né, mais sedutor, e aí vamos entrar nesse detalhe, não necessariamente a sedução sexual, né, mais notável você se torna. Ah, então eu posso fazer algumas técnicas para fortalecer o meu chakra esplênico para uma entrevista de um emprego? Deve, é fundamental. Ah, eu trabalho com vendas e de repente lá está meio fraco, tal. Posso usar algumas técnicas de fortalecimento do chakra esplênico? Deve. É justamente para isso que serve o nosso conhecimento, né? Nós vamos trabalhar com isso. Bom, o terceiro chakra, que é o plexo solar, né, que é um chakra muito forte, que os indianos falam que a principal entrada de energia do corpo é por esse chakra, né? Então existe uma troca de energia. Tanto é que quando você está num ambiente novo, a primeira função é proteger esse chakra, né? Então, as mulheres que usam bolsa, né, entram num ambiente novo, o que é a primeira coisa que faz? Põe a bolsa na frente. Estou protegido. Ou então, a gente está aqui falando de alguma coisa e eu chamo a atenção para alguém. Olha, você, fulano de tal, me responde uma coisa. Vamos conversar sério. A pessoa chega e faz assim, ó. Cruzou os braços. Ela não está querendo trocar energia com você. Quando eu chego em casa e minha mulher está com o braço cruzado, dá até medo, porque já sei que eu vou ter que dormir no sofá. Brincadeira. E quando eu chego em casa, que ela está com o braço cruzado, eu tenho que fortalecer o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, né? Meu amor, não briga comigo, não foi por mal, né? Chakra cardíaco está relacionado diretamente com o nosso amor próprio, com o amor que eu tenho pelo outro, né? Quando eu falo amor pelo outro, não necessariamente o amor sexual, o nosso amor incondicional. Quanto mais amor eu tenho, né, mais eu consigo trocar. Sempre parte do meu interior para o meu exterior, do microcosmo para o macrocosmo, né? Para receber o amor, eu tenho que doar amor. Quanto mais eu emano energia do meu chakra cardíaco, mais eu recebo. Bom, o quinto chakra, o laríngeo, né, associado à tireoide, né, ele é o chakra da comunicação. Quando ele está em harmonia, você consegue falar bem, falar em público. Quando ele está em desarmonia, que é o meu caso agora, né, é dor de garganta aqui, você fica afônico, você não consegue se expressar direito, tosse daqui, tosse dali. E aí o chakra da garganta, ele indica, ele revela uma coisa muito importante: os sapos que você engole. Engoliu o sapo, prendeu o chakra da garganta, prendeu o chakra laríngeo, né? Então, todo sapo que eu engulo, né, se eu não vomitar ou se eu não digerir, ele vai travar a tua garganta. E quando nós falamos em chakra da garganta, né, nós temos que pensar como se fosse um anel em volta da cervical, né? Não é só problema, olha, engoli sapo, tô rouco. Não necessariamente. Às vezes um torcicolo, né, tensão muscular, né? Olha, eu tô tão tenso aqui, com dor no pescoço, rigidez, pescoço travado,
né? Tem gente que chega no consultório assim, parece que está olhando alguma coisa que caiu ali no chão, sabe? E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tô com dor, né? Então, travado. Que sapo é esse que você engoliu? Rapaz, você sabe que eu não sei, né? A pessoa trava essa energia que ela prende ali e ela não flui. Bom, quem é tímido, quem tem dificuldade de falar em público, né, tem que trabalhar principalmente chakra da garganta e o esplênico. Você tem que ser sedutor, você tem que convencer a pessoa e você tem que se comunicar também. Quando ele está em desarmonia, o chakra da garganta também, não é só porque ele trava, que engolir sapo, ele trava também. A gente tende a verbalizar um monte de coisa, né? Inclusive fofoca. Então, você já pode falar que aquela fofoqueira que você conhece, que todo mundo conhece, né? Tem o chakra da garganta, lá, o chakra laríngeo, né? Bloqueado. E aí você fala, pô, vamos fazer fofoca, vem em casa pra gente, né, bater um papo e tal. Então ele fala, fofoca, vamos desbloquear o chakra da garganta aqui. Bom, o sétimo chakra frontal, um chakra muito importante que trabalha mediunidade. O sexto chakra frontal, que trabalha mediunidade, trabalha intelecto, trabalha o estudo, trabalha a recepção de coisas novas, né? Trabalha o teu mental, a tua consciência. Então, o chakra frontal ele é sempre muito importante para se trabalhar. E por fim, o sétimo chakra, agora sim, o coronário, o chakra de 1000 pétalas, que está relacionado com a tua espiritualidade. Então, quanto mais você se dedica à tua espiritualidade, quanto mais espiritualizado você se torna, mais amplo e energético se torna esse chakra. Mais amplo, mais energia flui através dele. E aí existe, a cada momento de vida, né, um trabalho de cada um desses chakras aqui. Então, por exemplo, do 0 aos 7 anos, você tem o chakra básico. Dos 7 aos 14, o esplênico, e assim por diante, até 49 em diante, né, que você tem o chakra coronário todo aberto e trabalhando e conectado. E aí você fala o seguinte, bom, eu não tenho 49 anos ainda. Quer dizer que eu não tenho todos os chakras funcionando? Tem todos os chakras funcionando. É que dependendo do teu estado de vida, você tem uma maior concentração de energia em cada um desses chakras aqui, né? Legal, então eu tenho mais de 49 anos, então eu tenho todos os meus chakras fluindo harmonicamente? Teoricamente sim, né? Mas ao longo da nossa vida nós criamos diversos bloqueios e traumas, e à medida que eu crio bloqueios e traumas, dependendo do teu estágio de vida, esses bloqueios ficam paralisados ali. Então o teu corpo faz muitas vezes uma releitura daquele momento ali. Lembra que eu falei do chakra básico, que muitas pessoas têm um bloqueio do chakra básico, e aí ela se comporta como uma criança de 0 a 7 anos, né? Então existem várias pessoas que você conhece, fala, pô, fulano tá velho, parece uma criança de 4 anos, mesquinho, né? Carente, só quer colo, não sei o que e tal. Da mesma forma, né, no chakra sexual, lá, o esplênico, a pessoa tem um bloqueio do chakra esplênico. O que acontece? Ela começa a se comportar como se fosse um garotão de 14 anos, uma menininha de 14 anos, né? Aí tá lá uma tiazinha parecendo a Barbie, né? Estranho. Então, vamos já finalizar, né? Propor aí, é importante, é bem legal essa meditação. Depois eu até posso passar para o seu Manuel, ele pode disponibilizar no site essa imagem, né? Que é interessante para vocês fazerem uma meditação em casa, né? Sempre bem interessante trabalhar também. Os nossos chakras, a nossa aura, ela está sempre sendo bombardeada por informação, bombardeada por outras energias distoantes, e isso causa alguns desequilíbrios.
E como que eu posso utilizar, né, equilibrar esse corpo, né, equilibrar o meu corpo, o corpo de alguém, né, fazendo uso de algumas terapias, né, por exemplo, algumas pedras, alguns cristais, né, colocados sobre a região de cada um desses chakras, eles harmonizam o corpo. O trabalho com florais. Aí você fala, puxa vida, mas o floral eu pingo na língua, vai melhorar o meu chakra, vai melhorar a minha energia? Sim, muito. Você pinga o floral, melhora a tua energia, melhora a tua aura e teu chakra consegue comunicar melhor. E tem também através de feixes de luz, né? Com bastão de cromoterapia, que é uma coisa mais profissional. Aí você fala, pô, mas eu não tenho um bastão de cromoterapia e nem tenho interesse em comprar um bastão de cromoterapia. Eu posso utilizar um outro feixe de luz? Pode. Um abajur com aquela lâmpada pequenininha de bolinha, você pode colocar aquele feixe de luz sobre cada um desses chakras, né, para produzir determinados resultados, né? Então você pode utilizar isso em casa, né, ou com o auxílio de um terapeuta, alguma coisa assim. Tá? Então eu acho que isso é bem interessante de trabalhar. Dia 9, pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda? Fazer o jabá então? Dia 9/11, né, que vai ser um domingo, eu vou dar um workshop lá no meu consultório, no meu espaço, para falar sobre esse tipo de harmonização, né? Então é bem interessante. Né? Então todos estão convidados. Depois, quem tiver interesse, tem o meu contato, né? Então é um workshop onde nós vamos passar o dia todo, né, estudando mais profundamente cada um desses chakras, cada conexão que ele faz com a psique, com a energia, como que trabalha, como que funciona, né? E vamos aprender técnicas de harmonização em nós mesmos, né, e na outra pessoa, através da cromoterapia, dos florais e dos cristais, né? Inclusive quem estiver participando do curso vai ganhar também lá as pedrinhas relacionadas a cada um dos chakras. É bem curioso, assim, é bem legal, né? Quem não tiver interesse, né, e quiser trabalhar com isso, conhecer isso também, eu aconselho procurar um terapeuta que trabalha com isso. Eu conheço conheço um terapeuta que trabalha com isso e também tenho contato. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tem um microfone. Tá ligado? Por que é automática a proteção dos chakras quando a gente sente, quando você fala, É instintivo. Essa proteção dos chakras, ela é muito instintiva, né? O nosso corpo, ele está constantemente captando energia. Antes mesmo do nosso intelecto, antes mesmo do nosso campo visual, o nosso corpo energético já está em contato com a energia. Então, é uma forma de proteção instintiva do nosso corpo ao entrar num ambiente onde a energia ela é destoante, ou é uma energia que eu não conheço, ou que eu ainda preciso compreender mentalmente o que aquilo está querendo me dizer. Eu me protejo de alguma forma, ou cruzando os braços, ou trazendo a bolsa para frente, ou virando de lado, né? Então, por exemplo, em consultório, a pessoa chega lá no meu consultório e senta confortavelmente e começa a conversar, né? Eu já consigo estabelecer um padrão emocional com ela. Eu já sei o que ela está mais aberta, ela está mais receptiva àquilo que eu vou falar, e ela também está disposta a conversar. Agora, a hora que a pessoa cruza a perna, cruza o braço, ainda fica meio de ladinho assim, ó. Você acha que essa pessoa está querendo terapia? Você acha que essa pessoa está querendo falar alguma coisa? Ou responder alguma coisa? Não adianta. A pessoa está aqui, ó. Terrível. É legal observar isso na televisão, quando tem alguma entrevista ao vivo. Então, às vezes a câmera está aqui filmando alguém, e aí de repente ela mostra a turma para cá. Conforme a câmera vai virando, é um show de cruzar braço daqui, cruzar braço dali, cruza a perna, põe bolsa para frente, vira de ladinho. A pessoa envergonhada, o pessoal não quer interagir.
né? Então, é uma forma, né, de proteção automática, né, instintiva, que o nosso corpo tem. Tudo bem? Respondi. Pois não, claro. Usa o microfone. Cadê o microfone, então? Mas acho que não precisa, dá? Não, acho que dá para ouvir. Eu vou ficar sem graça falando aí. Fecha o chakra e fala. Em relação à cor, quando ela está, você disse que ela está de uma determinada cor, para Sim. proteger ela, eu teria que usar qual cor que seria, não sei se a palavra é certa, sedar, entende? Compreendi. É assim. É uma cor contrária, oposta, diretamente oposta ou não? Você pode falar alguma Não, coisa sobre isso? sim. É bem simples isso. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, não por uma questão de proibição, mas por uma questão de horário também, né? Então, se a gente for falar de cores aqui de chakras, a gente vai precisar de pelo menos umas 4 ou 5 horas, né? Mas assim, dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo, a tua aura, ela vibra, né, numa determinada cor. Naturalmente, o nosso campo vibracional já tem uma predominância. Então, tem pessoas que têm uma predominância azul, dourado, amarelo, verde. Já é predominante da pessoa, já é fisiológico dela, né? Já é de um DNA energético, se essa palavra a gente pode utilizar. Mas a preservação desse campo vibracional, a manutenção dessas cores, depende do trabalho que nós estamos fazendo com cada um desses chakras, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo, por exemplo, a cor verde. A cor verde está diretamente relacionada à cura. Quanto mais você trabalha com cura, mais sua aura se torna verde. Se você começa a frequentar espaços onde você recebe lá um passe, reiki, orações visando cura, né? Se tem gente rezando por você, naturalmente a tua aura tem uma predominância a se tornar mais verde. Eu tenho uma tendência de uma aura mais azul, que está relacionada ao intelecto. Então, quanto mais intelectual, mais estudo você se dedica, mais azulada essa aura fica, né? Então, mas isso é tão... Mas e se a pessoa estuda muito para trabalhar com cura? E aí? Ela tem esses dois padrões. A energia Não se mistura essas cores. se mistura em determinado momento, né? Então você consegue ver nuances do azul, do verde, do amarelo. Se a gente for pegar a aura de todo mundo aqui, tiver uma máquina Kirlian aqui, nós vamos observar que todos nós aqui temos todas as cores aqui, né? Quanto mais saudável, como eu falei, mais vibrante e sutil ela se torna, né? Quanto mais patológico ou quanto mais em depressão, em processos mentais ruins ela tem, mais denso e escuro essa aura fica. Se eu quiser fazer a harmonização dos chakras, eu tenho que começar de baixo para cima? Sim. Na harmonização dos chakras, a gente sempre começa do chakra básico para o coronário. Vamos falar o seguinte: eu quero harmonizar o chakra do coração, o cardíaco. Posso jogar o verde aqui? Posso. Mas eu posso fazer um exercício, um trabalho de harmonização do chakra básico em direção ao coronário, né? Então sempre tem uma ordem de aplicação, né? Então tem esse bastão que é o de Atlantis, né? Não é esse daí que é o de Sim, lâmpada. sim. Então, a pedra branca, ela não é uma pedra universal, porque a lilás puxa, né? E a branca, você energiza os chakras, seria isso. Os Porque cristais... na casa da luz, eles usam esse bastão. Usa bastante. Como é que é feito? Teria que ser uma cor aí para cada chakra, ou a branca serviria Se a gente, qual é o seu nome? Madalena. Madalena. Se a gente for trabalhar com cromoterapia, cada um dos chakras precisa obrigatoriamente de uma cor ser incendida sobre ela. Se a gente for trabalhar com o bastão Atlante, quem não conhece o bastão Atlante, é um bastão de cobre que tem um cristal na ponta. Ele serve para trabalhar ou projetar energia nossa, ou energia que eu capto o fluido de algum ambiente e emano para o corpo físico.
Então, o bastão Atlante ele pode ser utilizado tanto para limpeza energética, para retirar a energia de um campo vibracional, como depositar energia, assim como uma varinha de condão, né? Ou como um objeto de emanação de energia. Bom, alguém mais? Não? Obrigado. Então tá joia, gente. Muito obrigado. Tá aí o meu contato. Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Se alguém tiver interesse em fazer o curso, depois entre em contato comigo, né? E aí a gente bate um papo. Tá ok? Desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado. Agradeço ao seu Manuel pela oportunidade de estar aqui. Está aguardando para a próxima, né? Espero sim. Muito obrigado, viu?